Os pensamentos, quanto menos seus corações, para notícias do mundo. Quantos dizem amém aqui? Não emprestem. Vocês têm um umbilical que não pode ser desligado. Todos nós, os filhos de Deus, nos alimentamos de Deus, de toda palavra que sai da boca de Deus. Não de palavra de redes sociais, de noticiários manipulados. E isso, no original, é um umbilical. Então, Deus fala assim, para você nascer da tua mãe, cortaram o teu umbilical. Para você ser meu e minha, você tem um umbilical ligado comigo pela eternidade. O Senhor falava muito no umbilical. Quando Ele dizia, as palavras que eu digo, eu recebo do Pai. No original, eu recebo porque eu sou ligado pelo umbilical com Ele. E aí você tem filho, filha de Deus sinceros, que estão caindo em tramóias dos demônios, estão com a fé lá no chinelo, porque esqueceram que o umbilical deles está ligado no Pai Celestial. E estão emprestando seus pensamentos e corações para notícias do mundo. Mas nós voltamos na palavra, e nós voltamos a crer no sobrenatural. Dá para dar glória a Deus aqui? Dá glória a Deus aí na tua casa, vamos aplaudir o Senhor. Senhor, meu Deus, o Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder na unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. O tema da palavra de hoje é restaurados pelas novas tentativas. A palavra de hoje não é dirigida a um campo novo que Deus vai lançar você, uma ideia nova, um projeto novo, uma oração nova, um pedido novo. A palavra de hoje tem a ver com outro perfil de Deus, além das coisas novas. É Deus falar, eu quero que você faça nova tentativa ali onde atrás não deu certo. Queridos, nós temos, isso é padrão do ser humano, porque nós vivemos nessa terra, temos relógio no pulso. Aquilo que a gente não vê, ou 2, 3, 4 vezes não vê, temos tendência natural da gente se desligar para aquilo. E para piorar, quando o diabo nos convence por A mais B, que na verdade Deus não fez nada porque Ele nem poder tem e pronto. E aí Deus diz assim, não, sabe aquele projeto, sabe aquela oração sobre teu filho, sabe aquela loja, sabe aquela máquina de costura, sabe aquela ideia, sabe aquela obra que você ia abrir? Sei, lembra que você, lembra? Volte a clamar sobre isso. Novas tentativas no mesmo campo. Mas Deus, atrás eu ralei, penei, jejuei, orei, criei, declarei, decretei e tal. Esperei, frustrou. O tempo não era aquele, o tempo é agora. Nós temos alguns episódios na Bíblia, queridos. Em Ageu capítulo 2, deixa eu ler como eu tenho dito a vocês, eu vou estar lendo por enquanto. Abre tua Bíblia em Ageu capítulo 2, versículo 19. Deus fala algo sobre o mesmo celeiro, o mesmo campo, o mesmo terreno, o mesmo povo. E Deus diz, antes não, agora sim. Ageu 2,19, já não há semente no celeiro. Deixa eu ler aqui na Bíblia, não mesmo. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Então Deus trata com o povo sobre os mesmos celeiros, mesmas sementes que eles pediam, esperaram e não receberam. Deus diz, até então, por muitas questões espirituais, eu não pude fazer o milagre. Não que Deus não tenha poder, mas Deus tem que obedecer a algumas leis espirituais que Ele estabeleceu na terra. Queridos, eu vi pessoas deixarem de receber porque quem estava mandando na casa era o filho. Isso eu já vi. Era o filho. Então Deus não atendeu aquele pai com tudo que o pai orou, enquanto o filho não foi parar, parece que em Londres. E aí você diz, Deus diz, se eu atendesse ele naquela época, o filho teria torrado tudo, e aquele mesmo valor que eu daria, Satanás, que cobra até o último tostão para afrontar meu nome, tornaria o mesmo valor patrimônio que eu desse em dívida.
Como é que você vai explicar isso para um pai numa fase em que Deus tenha que dizer, por enquanto eu não vou te atender, porque o filho que você tem ainda não é convertido em um demônio? Como é que você vai dizer isso? Quem é o profeta que vai ter coragem de dizer isso? Então Deus se cala, e pelo fato de Deus se calar, parece que Deus não está podendo. Parece que Deus está se esquivando. Entra com novas promessas para mim, hein? Me faz entrar por uma porta, sair por outra, para ver se eu esqueço. Na verdade, a verdade é uma só. Deus, quando não te atende, é porque há coisas que Ele não pode te contar por quê. Tem gente que não é o caso, tem gente que não sabe ainda. Queridos, nós vivemos de fases. O ser humano não foi criado para nascer com 30 anos de idade. O Senhor Jesus não fugiu das fases. Diz que Ele foi crescendo em sabedoria diante de Deus e dos homens, em graça ainda. Graça é saber conviver com a sociedade daquela época, diante de Deus e dos homens. Então, muito do que Deus não entregou a Ele aos 12 anos, nós já sabemos por quê. Lei da idade física. Agora, nós pedimos coisas grandes, mas Deus sabe que na fase que alguém está vivendo ali, não está pronta para entrar no milagre porque vai desviar. Tem gente que acha que Deus já deveria ter me atendido, porque eu jejuei com fúria, orei com fúria, declarei com fúria. Não, você não fez isso porque estava pronto para o milagre. Não estou falando com todos, estou falando de uma gama. Você não fez isso porque você estava pronto para o milagre. Você fez porque você estava em desespero de causa. Mas na verdade, Deus, que conhece os labirintos da alma e do coração, sabia que se naquela época te desse um milagre, você já teria desviado, porque você ainda, como eu vi em Campos do Jordão, eu vi, alguém profetizou algo lindo para mim, eu já queria pegar tudo que eu tinha em mãos e dar para esta pessoa. Deus me falou, não faça. Puxa, Deus me abençoou tanto, faço questão, não faça. Mas por que, Deus? Porque Ele só sabe viver comigo na escassez. Se você der, Ele vai cair no pecado. Olha que loucura. E você vai dizer isso para quem? Porque isso não é uma decisão de uma hora para outra. Isso é formação. Deus tem que completar uma obra na pessoa. Há coisas que você não recebeu, porque também talvez uma é o filho que ia pôr a mão, outra você não estava pronta. Tem coisa que nós pedimos, Ele fala, para gastardes em vossos deleites. Então, estamos pedindo com fúria, com toda a fé do mundo, mas Deus não pode legitimar um milagre só porque nós oramos muito e cremos muito. Deus tem que trabalhar nas nossas entrefases. Outra, a própria idade humana, tempo. A coisa que eu peço para Deus, mas não é tempo. Eu fazia jejuns de 40 dias. Eu fiz vários desses. Eu fiz um deles só pelos sinais maravilhas. Então, eu fui numa igreja e a pastora, eu nunca tinha visto em nenhuma igreja, a presidente do ministério, eu nunca tinha visto isso. Eu pregava em ginásio, em igrejas, eu nunca tinha visto isso. Quando ela está chegando, eu cheguei, ela chegando, ela estava um pouquinho atrasada. Quando ela chegou, a minha visão abriu. O Senhor Jesus desceu do púlpito e pegou ela pela mão, olhou para mim e subiu com ela. Eu subi trêmulo naquele púlpito pensando, quem é essa mulher de Deus? E aí foi essa que Deus usou para me responder. Olha, eu tive um sonho, o sonho diz isso e é para a tua vida e tal. O sonho era, o que você me pede, um dia eu vou te dar. Bom, o dia é agora. Mas naquela época, nem casa firme existia ainda. Meu povo não está pronto. Eles vão se divertir com algo santíssimo. Ia virar para eles ponto de diversão. Eu estava pedindo as coisas que eu peço hoje. Gente flutuando no ar, bola de fogo, umas loucuras. Porque eu já me movia nos sinais. Faz parte do meu chamado. E aí ele falou que eles iam se divertir com aquilo e enfim. Então eu tive que entender, eu não achei que fui enganado. Eu entendi que aquelas orações entraram no cofre de Deus. No devido tempo eu vou sacar isso. E o momento é agora. Vai vir a qualquer minuto. Queridos, há coisas que Deus não nos atendeu, é verdade. Porque o tempo não era aquele. Então, se formos entrar na questão do porquê, as respostas são muitas. Melhor a gente abreviar essas respostas. Deus fala. Naquela época não era. Agora é. E Deus está te pedindo para voltar a orar sobre coisas que você já abriu mão.
Voltar a crer, voltar a acreditar no negócio que você tem por falido. Voltar a orar tudo outra vez sobre um marido que é mais para gambá do que para ser humano. Deus está te pedindo para fazer novas investidas. Dá para dar glória a Deus daqui? Ele diz, mesmo território, mesmo alvo, mesma promessa, novas tentativas. Mas agora vão vingar. A partir deste dia, vos abençoarei. O Senhor em Mateus 7, versículo 7, abre tua Bíblia lá. Mateus capítulo 7, versículo 7. Ele fala de uma mesma porta. Uma mesma situação, mas várias tentativas. Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á. Buscai, achareis. Batei, abrir-se-vos-á. Fica até que rompa. Fica em cima. Mas aqui não fala em 2 dias seguidos, 5. Pastor, mas eu já bati. Deus está dizendo, volta a bater que a porta vai abrir. Aplaude Ele por isso. Foi o que Ele me mandou te falar. O Senhor me mandou falar o que eu estou dizendo hoje para você. Paulo, ele quis pregar para os judeus. Recém-convertido, mas muito sério. Com todo o Velho Testamento nas costas, porque ele era fariseu, dedicado, sério. Agora ele convertido, ele está pronto para dar a vida por Cristo. Diz que numa região, judeus, ele pregava, e mais ele pregava, mais ele confundia a mente deles. A ponto deles quererem agarrar ele, porque se irritaram com ele. E tiveram que sumir com Paulo e descer ele por um canto que ninguém encontre. Deus permite que ele fique plantado 13 anos na Arábia Saudita, quase 14 anos, em reclusão. E agora Paulo, de 13 a 14 anos, sumido na Arábia Saudita, está lá estudando as Sagradas Letras, no Velho Testamento, associando com o que ele aprende do Novo, das experiências. Ele não tinha a Bíblia fechada como temos hoje, mas ele associou as coisas. Aí ele voltou 13 anos depois, no mesmo cenário, mesmo povo, judeus, falou as mesmas palavras. Aquilo alastrou o Evangelho. Quem errou? Não ganhamos nada em ficar querendo julgar Deus que falhou, que não falhou. Paulo que falhou, não falhou. Não ganhamos nada com isso. No português fala-se muito em leite derramado. Nós não vamos ganhar nada com ficar com a análise do que passou. Porque o sobrenatural de Deus nunca está preso ao que passou. Está sempre no porvir, está no amanhã. Tudo que Deus tem para a minha vida é daqui pela frente. Desse dia do janeiro de 2023 para frente. Eu não vou viver nem do que passou ontem, já segunda-feira. Não vou ganhar nada com isso. Então, Paulo viu no mesmo cenário, nova investida. E Deus falando, agora dá certo. Deus fez questão que Paulo não saísse pelo mundo, trazendo todo o mover que Deus colocou nas costas dele, sem que Paulo fosse curado da primeira experiência. Porque a primeira vez, ele não foi com más intenções. Ele foi pronto para dar a vida, como na segunda, quando voltou, estava pronto para dar a vida por Cristo. Ele foi com sinceridade. As mesmas palavras, no mesmo campo, tem uma hora que não vingaram, agora vingam. Deus está te pedindo para ressuscitar sonhos e voltar a crer neles e voltar a chamar a existência. Dá glória a Deus por isso. Vemos 2 episódios. Vamos para Lucas capítulo 5, 4 a 6. Lucas 5, quando Pedro está lá pescando. O Senhor Jesus aparece e diz assim. 5, versículo 4. Quando o Senhor Jesus acabou de pregar, disse a Simão, a Pedro, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Olha, mesmo campo, mesmo território, mesma orla da praia, não mudou nada. Respondeu-lhe Pedro, mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Mas o Senhor está dizendo que desta vez vai dar certo.
Quantos creem que o Deus de hoje vai abrir as portas? Aí em casa, levante a tua mão, diga todo mundo comigo de mão levantada. Chamo a existência o sobrenatural. Recebo pela fé a chave que agora abre todas as portas. Amém. Pedro disse: sobre a tua palavra eu vou lançar essas redes. 6. Fazendo isto, mesmo campo, mesma manhã, não viram nem de um dia para o outro. Mesma manhã, não mudou nada. Mesmo lugar, mesmo barco, mesmos pescadores, mesmas redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros, etc. Queridos, o mesmo nós vamos experimentar aqui. Pastor, os sonhos que Deus fala são só da porta para fora. Ele fala de sonho de esposa com marido. Tem esposa com marido que Deus está falando: volte a sonhar com teu marido outra vez. As coisas que você creu com teu marido 1 ano, 2, 5, 20 anos atrás, volte a crer nisso agora. E volte a chamar a existência. Nós vamos fazer isso e aquilo, tanto para a nossa casa quanto para Deus. Volte a sonhar. Deus vai fazer agora. Outro episódio, João 21, na retirada, versículo 36. Quando o Senhor morre e ressuscita. João capítulo 21, versículos 3 e 6. 3. Disse Simão ao grupo: vou pescar, depois de ter largado o Senhor Jesus. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mesmo mar, barco, não muda nada. No versículo 6, então o Senhor Jesus aparece, eles não sabem ainda que é Ele. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Queridos, mesmo cenário, nova tentativa. Só que esta agora vai dar certo. O Senhor me mostrou um relógio no pulso e ele girava muito rápido. E o Senhor me disse que o que eu estava vendo era o tempo que ia ser acelerado, porque alguns, pelo fato de terem crido atrás, crido bastante, se frustrou a expectativa. Nós só nos decepcionamos quando primeiro criamos expectativa. Então, como pessoas, ele falou de filhos que o amam, filhas que o amam. Ele falou: creiam muito, mas eu não correspondi na época. Já falamos que ele tem 1000 razões para isso. Então eles se frustraram. Agora eles vão voltar com as novas tentativas ali. Eu vou acelerar o tempo da colheita, para que não se frustrem outra vez. Porque o tempo da colheita é agora. Dá glória a Deus aí. Josué teve que voltar com uma tentativa. Mesmo território, mesma jornada, mesmo tempo, mesma cidade de Ai, mesma coisa. Josué capítulo 7, versículos 6 a 10. Vai comigo para Josué, capítulo 7, do 6 ao 10. Sete, versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se postou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor Deus, porque fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Aqui você tem um homem de Deus frustrado. Porque quem mandou ele fazer aquelas jornadas foi Deus. Quem mandou ele passar por aquele caminho foi Deus. Porém Deus não o alertou. Que havia um problema muito grave. Que Josué precisava observar. E pastor, por que Deus não alertou? Porque tem coisa, queridos. Você tem um filho em casa. Ele não vai crescer com você grudando nele uma câmera, amarrando no pescoço dele.
Não, filho, agora você aperta o direito, agora é o botão esquerdo, agora você fecha, agora você abre. Ele não vai crescer. Assim com a gente. Tem erros permissíveis? Tem. Temos que amadurecer. Quando a igreja começou, eles fizeram muitas coisas erradas. Não pecado, mas a administração errada. Fizeram muitas coisas como o Senhor não mandou. Deus deixou. Eles foram aprendendo com os próprios erros. Isso a gente chama maturidade. Por que você está me dizendo isso, pastor? Porque alguém aqui vai me confirmar que se hoje Deus te atender, você vai dizer, hoje eu estou mais maduro, hoje estou mais maduro. Dá para dar glória a Deus aqui? Hoje estamos mais calejados. Aí ele fala, olha, eles ouvindo os inimigos, vão nos arrebentar. 10, então disse o Senhor a Josué, levanta-te porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Josué, a tentativa de ter se frustrado não significa que eu perdi meu lugar. No Brasil o diabo ganhou, Deus perdeu. Não, queridos, o diabo de Deus não vai ganhar nada mesmo. Sabe quando é que o diabo ganha de Deus? Quando ele fecha todas as igrejas e faz todos os filhos de Deus voltarem para o mundo. Sabe quando isso vai acontecer? Lá na história da carochinha do gibi do tio Patinhas. Dá para dar glória a Deus bem forte aqui? Não tem nada disso, queridos. Não tem nada para o diabo ganhar, Deus perder. Deus é soberano. Na vida dos filhos de Deus ninguém mexe. O plano, o projeto e o propósito que Deus tem com a tua vida, ninguém vai poder alterar. Não sofre variação, porque quem vai cumprir isso é Deus. E é com céus abertos sobre a tua cabeça. Aplaude Ele, por isso aplaude. Aí Deus fala, Josué, do que se trata? Esquece isso. Capítulo 8, versículo 1. O que Deus diz para ele? Disse o Senhor a Josué, não temas, não te atemorizes. Tome contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Mesma cidade, mesma região, mesmo trajeto, mesmo povo, não mudou nada. O cenário é o mesmo, mas Deus diz, nova tentativa. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e terra, e farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó, e etc, etc. Agora você vai conhecer o poder e o fôlego que a minha boca tem. Deus falando para Josué. Os céticos que viam Josué sofrer aquela mini derrota, devem ter falado muita besteira. Azar deles. Eles vão ser julgados por cada palavra que proferiram contra a tua vida. Você ter se frustrado porque Deus não te atendeu. Deus sabe que você tem conta com Ele. Uma vez o Senhor Jesus estava me falando de um pastor, de um homem de Deus de calibre espiritual. Esse homem de Deus é difícil você ouvir falar dele porque ele é muito sério. Se ele fosse um meia boca, ele estaria aí por aí, todo mundo conhece. Como ele é muito sério, você vai conhecer quando Deus levantar ele com glória. E eu falei, Deus, olha ele lá, o que está acontecendo? O Senhor me falou assim, o Senhor Jesus. Eu vi ele. Ele tem conta, e bateu no peito, ele tem conta comigo. Tem crédito. Todos os que te julgaram nas tuas tentativas, porta de emprego que você bateu que não abriu, negócio que você tentou fechar não aconteceu, grupo que você tentou salvar e quase você desviou, eles ainda estão tudo no mundo. Teve gente rindo, zombando, azar deles. Porque Deus não brinca com as emoções dos seus servos. Mas não cabe a nós aqui ficar fazendo listinha de quem é de chocarice e quem é, não. Cabe a nós crer que a maior honra que Deus vai te dar, Ele levantar você. Então a boa notícia que eu te dou, eu não quero saber o que Deus vai fazer com os críticos contra a tua vida. Mas eu vou te dar uma boa notícia, que esses críticos vão olhar e vão ver que com as mesmas tentativas, Deus te pôs lá em cima. Aplaude o teu Deus, aplaude. Isso eles vão ver. E vão dizer, que pena eu poderia estar no cenário. Eu me excluí desse cenário. Tem gente que estou falando pelo Espírito de Deus, aconteceu com José, aconteceu com Davi, vai acontecer com você. Deus não muda. Tem gente que vai bater na tua porta por uma nova oportunidade. Deus vai dizer, passou. Passou, manda pegar a fila.
Ah, mas você não pode fazer oração? Posso. Vou estar na igreja X, vou pregar em tal horário. Quando eu terminar o culto, haverá uma fila de pessoas que eu vou impor a mão. Entra na fila, vou orar por você sem problema nenhum. Mas não vai me atender em casa. Esse tempo passou. Não vai comigo no restaurante X, agora eu vou pagar o mais caro de São Paulo. Esse tempo passou. Dá para dar glória a Deus aqui? Isso você vai lembrar em breve. Em breve. Ah, mas você recebeu tanto de Deus, não pode me fazer um cheque de R$1.000? Não, eu posso te dar a cesta básica. Como eu já dou para 4, vou incluir a tua família. Mais que isso, esse tempo passou. Ah, isso é vingança? Não. Isso aqui é porque a tortura que você passou quando não teve endosso de Deus pesou muito no coração cada palavra que falaram contra a tua vida. E por que está me dizendo isso, pastor? Para você entender que Deus te ama muito, que Ele não deixou você se frustrar para tirar sarro da tua cara. A fase que você passou perigo, você creu em Deus e não deu em nada. Como é que você acha que Deus está se sentindo quando Ele é o soberano? Basta uma palavra dEle, muda tudo na tua vida. O que você acha que Deus está sentindo? Por isso que eu te falo que nessa fase pesa muito no coração de Deus cada palavra que se diz contra a tua vida. E aplaude Ele por isso. Deus é Pai, Deus é fiel. Davi queria trazer a presença de Deus, lindo. Como já vi gente querendo abrir igreja. Deus mandou. A igreja não vingou, fechou as portas. Teve um pastor que falou assim: o Senhor, orou muito sério. O Senhor falou na tua palavra, contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Aí ele ouviu a voz do Espírito Santo. Falou para ele: ora de novo. Aí ele orou de novo. O Senhor falou na tua palavra que contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. O Espírito Santo pela terceira vez falou para ele: repita outra vez isso. Aí quando ele terminou de repetir, o Espírito Santo disse para ele: devolva a igreja para o Senhor Jesus e o inferno não pode contra ela. A igreja era tua, não era dele. Não foi isso que ele te mandou abrir. Queridos, o Senhor quando mandou ele abrir a igreja não estava previsto que ela ia fechar. Lógico que estava. Mas ele precisava amadurecer. Mas como Deus não blefa com a gente, não faz pegadinha, não põe em redes sociais esperando like de anjos. Deus faz isso com dor no coração. É igual um filho pródigo. O filho pródigo sempre afirma nesse púlpito: ele não saiu da casa do pai como malandro, como ladrão, como pilantra, como maldito. Ele não saiu pela porta do fundo, que o pai chega, ele já não está lá, tirou o que tirou. Nada disso. Ele esperou o pai chegar, ele jogou as claras. Me dá a bênção, pai. Deve ter contado os lindos projetos. Olha, vou fazer isso. O pai sabendo que isso tudo vai virar nada. Pode ir. Agora ele volta. Agora o pai, põe anel, porque agora funciona. Agora você é maduro. Então aquele pastor, ele falou, eu estava lá, ele falou: olha, agora eu fiz a igreja de novo. A igreja dele hoje é linda. Ele fez como Deus queria. Eu pregava, como já disse, em ginásios. Nunca tinha pregado, bom, nunca na vida preguei em estádio. Mas ginásio eu enchi muitos com avivamento. E aí eu falava para os pastores: se um dia eu abrir a igreja, é porque estou em confusão. Porque eu não me via como, eu vou ficar em 4 paredes, quer me matar? Aí um dia o Senhor me mandava a igreja para ele. Um dia ele me diz: você sai da igreja e vai embora. Aí o pastor Dinei estava, a pastora Silvia e tal. Aí eu peguei o grupo que estava, falei: a igreja é de vocês, não é mais minha, eu estou indo embora. Onde você vai? Vou para os Estados Unidos. Ele mandou ficar em Miami. Foi para Miami, fiquei lá. Lá ele não me deixava fazer nada. Correu para mim um grupo de brasileiros, com estrutura, com salão, com tudo, já para me entregar para a igreja. O Senhor falou: nada disso. A maior igreja hispana na época, não hoje, na época, já me queria. Nada, não, eu pensei: posso ajudar esse pastor? Não, nada. Deus não me deixava fazer nada. Um dia eu descobri que eu estava desempregado, porque eu não podia fazer nada. Falei: ué, eu não faço nada. Estou aqui em Miami. Eu perguntei a Deus: o que estou fazendo? Ele falou: desempregado. É desse jeito. Eu falei: mas é aquela igreja que o Senhor mandou abrir.
Ele falou para mim, aquela fica para você. Assim, nessa conversa. E eu falava para a pastora Denise, você vai no Brasil, quantas vezes me pedir, eu te mando para visitar, mas não interfira na igreja. Então ela não podia interferir na igreja, porque ela sabia que o marido não volta mais ao Brasil. E ela pode vir, eu tinha a ordem de não voltar, ficar lá. Ela podia, então tá. Então ela vinha visitar a família, voltar. Então ela estava aqui. E aí eu falei com ela um dia, olha, tá, não sei o que conversamos, falei de uns planos meus, mas nada espiritual. E ela já estava se conformando, vai seguir o marido dela. Se Deus mandou, é assim que tem que ser. Aí naquela noite que terminei de falar com ela, que o Senhor me visitou. E eu falei, mas o Senhor não mandou a igreja? O que estou fazendo aqui? Ele falou, você está desempregado. Aquela igreja fica para você. Mas o Senhor não mandou que abrisse para ti. Ele falou, se você considera aquela igreja para mim, melhor ficar para você, porque ela parece mais contigo. Pastor, Deus falou contigo? Deus fala com o líder assim. Ele falou, parece mais contigo do que comigo. Porque era a igreja que não cuidava de ninguém. Eu estava fazendo, na verdade, campanhas nesta igreja. Entregando o recado, do jeito que eu atuava em ginásio, eu estava fazendo aqui. Ele falou, tua igreja é um ônibus, tem gente que entra por trás, mas já os da frente são empurrados para fora. Faça o cedo. Aí me passou um projeto lindo, que hoje cuidamos de você. Então, eu liguei para ela no dia seguinte de manhã, me reserva primeiro, eu vou para o Brasil, estou voltando. Como assim? Estou voltando. Para onde? Vou assumir a igreja, eu vou mandar o diabo para o inferno. O que aconteceu? Depois te conto. Estou aqui até agora. Aí alguém diz, o que aconteceu? Ele ficou louco? Não. Primeira tentativa não deu nada. A segunda deu. Aplaude a Deus, aplaude. Davi passou por isso. Porque Davi não lembrava que na lei tinha uma regra como trazer a arca de Deus. Ele queria trazer a arca de Deus. Isso a gente considera fazer uma obra para Deus. Está em 2 Samuel capítulo 6. Vamos para lá. 2 Samuel 6. Vamos lá. Versículos 9 a 12. Temeu Davi ao Senhor. Por quê? Porque esta arca quase caiu no chão, carregada por bois. Os bois deviam ser lindos, devem ter sido lavados. Davi deve ter dado um banho naqueles bois. Eu não sei se puseram perfume neles, porque Davi era muito sincero. O lugar que o boi estava puxando a arca, aquela carroça devia ser a coisa mais linda que Davi já fez na vida dele, para pôr a arca de Deus. Ele esqueceu que na lei dizia que a arca só pode ser carregada nas costas dos sacerdotes. É como Deus dizendo, ninguém vai fazer nada para mim se não responder por aquilo. Fazer uma obra que não tem quem responda diante de Deus, isso não pode. Por isso que eu te falo que o que Deus vai te dar, Ele vai dar para você. Dá glória a Deus por isso. E não estou falando só em coisas espirituais, estou falando até numa loja, num patrimônio financeiro, porque você vai responder diante de Deus por aquilo. Davi não percebeu isso. Só que Davi não percebeu outra coisa muito mais grave. Essa arca ficou 20 anos na casa de um cara, e ninguém deu nada por ela. Ela ficou jogada no fundo, com as traças guardadas lá. E os filhos do cara eram 2 sem vergonhas. E nunca quiseram nada. Agora que toda a multidão está com a atenção voltada para a arca, os filhos do cara estão cheios de amor pela arca. Deus já estava por aqui. Então Deus permite que a arca quase caia no chão. Aí vocês, vai lá, o cara toca na arca, porque agora ele está cheio de amores, ele morre. Lógico, porque Deus já estava por aqui. Até explicar tudo isso para Davi, queridos, é complicado. Ele tem que amadurecer. Aí Davi ficou com raiva, ficou nervoso. E aí diz, temeu Davi ao Senhor. Agora ficou com medo de Deus. Porque como quem diz, estou fazendo toda essa festa para o Senhor, o Senhor me faz um papelão desse, mata o cara. É impressionante quando a gente é imaturo e não entende as primeiras tentativas. Muita gente está frustrada na primeira tentativa que Deus não atendeu. Não é porque Deus é fraco não, queridos. É porque a gente é criancinha mesmo. Eu já vi muito crente, Deus não me atendeu, até desviei. Aí você vasculha, legal. Eu não sou Deus, eu não teria te atendido mesmo. Muito mais Deus.
amadurecer. Então Davi está dizendo aqui, como virar a minha arca do Senhor? É impossível. Continuando no 9, no 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor. Ele não quer mais ela, porque feriu ele. Como muito crente hoje, porque o projeto não vingou. Orou pela empresa e acabou fechando. Orou pelo emprego, acabou mandado embora. Hoje estão feridos, não creem, estão com dificuldade. Deus vai curar você. Dá para dar glória a Deus aqui? Deus vai curar você, pastor. Foi Deus ou não foi Deus que me deu esse casamento? Foi, mas não estava no plano que o teu marido colocasse um demônio dentro de si. Não estava. A gente não chama aqui no púlpito, olha, vamos às juras. A gente fala que juras é ficar se amaldiçoando, na dificuldade e tal. Melhor não falar isso para não estar improvisando. Mas, queridos, o casamento tem dificuldade em si, como não? Começa com cheio de sovaco desse fedélio que não toma banho antes de dormir, no ronco dele ou dela, no cheiro na meia, aí vem a crise. Então, não tem uma parte aqui que a gente diz, e caso ele endemoniasse, complicado. Deus fala para duas pessoas, se unam. Mas Deus não está esperando que sem vergonha pule quintal, enche a cara de cachaça, e ela tem que engolir um gambá desse. Chega uma hora, o próprio Deus diz que não quer mais, sou eu. Está me entendendo? Pastor, não foi Deus? Foi. Mas mesmo Deus falando, tem padrões. Tem jeito de fazer. Como falei dessa igreja, meu Deus do céu. Tem padrões. Foi Deus que falou, mas tem o know-how daquilo. O que Deus vai te dar, Ele vai dar agora. Ele falou para mim, foi Ele que me mandou pregar isso. Não sou eu que acordei com vontade de falar, de restaurar o que passou. Ele mandou falar disso com você. Agora Davi não quer, ele está ferido mesmo. Não quis mais retirar para junto de si a arca do Senhor. Ele não quis. Deixou ela lá na casa de um homem, geteu, Obed-edom. Cara, nem era Obed, Abed é servo. Servo de Edom, não era nem servo de Deus, não era nem sacerdote da lei. O cara era sacerdote de Edom. Joga na cara do cara da casa dele, porque eu não sei o que fazer com isso aqui. Vamos tudo embora. Bom, a experiência de Davi foi transformada, queridos. No 11, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom. Abed, servo de Edom, um demônio dos edomitas. O geteu não era crente. 3 meses. Davi deixou a arca lá quanto tempo? Bom, mas Davi não estava morrendo de amor pela arca, sim ou não? E Davi era muito sincero. Mas olha o que uma ferida faz. Faz a gente abandonar um projeto. E se Deus não levanta uma pregação como essa de hoje, para mim, para você e para Davi, a gente não retoma o projeto. Porque para nós ele já está no cemitério. Melhor não mexer mais nesse assunto. Deus fala, e aquelas orações todas que você vê que estão tudo no cofre, eu faço o que com isso? Fica para o Senhor, dá para outros filhos, eu não acredito em mais nada. Olha que loucura. Aí Davi, 3 meses, não fala mais. Deixa lá, melhor ficar quieto porque estou ferido. Vamos lá, vamos continuar. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua... O cara era servo de um demônio, que abriu sua casa para pôr a arca de Deus. Deus mudou a vida do cara. Dá para dar glória a Deus aqui? É como quem diz, olha, o problema, Davi, não está na arca, está com você mesmo. No 12, então avisaram Davi dizendo, o Senhor abençoou. Avisaram, se não vem atrás para Davi, nunca mais. Eu estou te falando que a loja Deus vai dar de novo para você. Eu estou te falando que coisas vão ser restauradas na tua vida. Eu estou te falando que aquele dom que você pediu tanto de curar, e toda pessoa que enferma que você orava, você saía da oração mais doente do que ela. Estou te falando que Deus vai te dar o dom agora. Eu tive um que se converteu aqui. E Deus falou para mim naquele escritório. Eu falei, vem cá. Você vai ser muito usado em milagres físicos. E vá rateando agora, vá na fé, vá com raça nisso aqui. Porque com você vai ser na marra o dom. Tem gente que é na marra. É assim, você vai chamar tanto a resistência que uma hora ele floresce, ele estoura.
Ele era, se fosse da católica, seria padre da extrema unção. Aonde ele chegava, ele matava. A pessoa está pregando, ele orava por ela, morria naquele dia. Onde eu falei, não precisa orar por mim, porque estou muito bem. E se eu for dar uma torcida, não vou ser perto de você. Porque ele veio em crise. E era verdade, isso que é o pior, não era fantasia. Ele orava, ou morria, ou ia direto para o hospital. Então a mulher está passando mal, ele corre para orar, porque o pastor dele falou para ele que ele tem. Aí ele ora, vai entubada. Leva entuba ela, porque para ver se sobrevive. Eu falei, olha, não é só eu, não ore por ninguém da igreja, só lá fora. E ele foi. E olha que ele era de raça. Porque se fosse eu me considero uma pessoa muito frágilzinha, uma flor. Eu ia dizer, eu não oro mais, uma doença, fica do jeito que está, toma parador, procura um bom médico, resolve. Eu pôr a mão em você, vai azar a sua vida. Ele era mais corajoso que eu. Ele pegava a próxima vítima e mandava abraçar. E o coitado, levado meu comédia. Porque eu olhava a cara dele, quer falar comigo de novo. Eu pensava, lá vem ele com outro diagnóstico. E era outro que ele mandou. Aí um dia, eu venho pregar na terça aqui. Essas cadeiras eram mais para cá. Essa parte, as primeiras, estava tudo lotado. Gente sentada. Eu olhei, puxa, quem é esse povo? Aí eu quis terminar o culto para saber que esse povo. Ele foi orar por uma que dormia com aparelhagem, a dor era terrível. A estrutura óssea dela era toda torta, a anatomia dela toda torta. E ela com uma aparelhagem dormindo, que mexia o corpo dela para virar, uma coisa horrível de se ver. Levaram ele. Se me pergunta, eu ia dizer, não leva. Porque a não ser que vocês queiram que ela vá para o céu, ela é crente. Levaram ele. Do jeito que ele pôs a mão nela, endireitou, levantou e saiu andando. A família dela, ela não era crente, a família era de uma igreja que não acredita em milagres, e dependendo desse filho da época, eu também não acreditava em milagres. Enfim, quando a igreja viu aquilo, a igreja inteira sentou aqui no dia. Estamos tudo aí. Estourou o ministério dele, estourou, ressurreições, era uma loucura. E eu enchia o peito, eu que ungi ele, pode confiar, que nada, o único que não tinha crédito era eu. Eu estava louco para falar para ele, pode parar, meu, já está cansando. Você com essa cara, fica me olhando. Mas olha, ele continuou crendo, pela vida dele, dá glória a Deus aqui. Aplaude o teu Senhor, aplaude. Ele ficou crendo, até que estourou. Davi, o que Davi fez? Ele correu para ver na lei. Como é que traz a arca? Número 1. Quem são os caras que Deus mesmo matou? É uns sem vergonhas. Não deviam estar lá. Que mais? Não é boi não. É sacerdotes. Tá. Pega. Que mais? Vamos fazer sacrifício a Deus. Vamos. Chegou. Até o último dia da vida de Davi, a arca esteve no quintal dele. E Deus fez questão que não tirasse do quintal de Davi. Olha que lindo. Para dizer, porque Davi falou, como virá a mim? Vai vir a você, mas vai vir do meu jeito, no meu tempo. O Espírito Santo está falando para todos nós aqui, para você em casa. A tentativa agora vai vingar. Aplaude a Deus, aplaude em nome de Jesus. Elias tem que pegar um discípulo e falar, suba, mesmo trajeto, mesma montanha, mesmo horário, mesmo cenário, 7 vezes para vingar. E aí sobe o rapaz desse e diz, Elias, não tem chuva, não tem nada. De novo, aqui não foram 2, queridos, foram 7. É longo, o trajeto é longo. É longo, 7 vezes. Último personagem, Eliseu. Eliseu falou para Naamã, olha, você vai no Rio Jordão, naquele rio, naquele molde, para aquele milagre exclusivo, 7 vezes. Você vai entrar, vai sair, homem tão honrado por Deus, homem de calibre, de respeito, que era esse tal de Naamã, era de respeito. Então, lógico que ele ia se sentir um idiota. Ele entra na água, sai, não tem nada, leproso, horrível. Mas vai lá outra vez, 7, deu.
Então, o Deus das novas tentativas, Ele é real, Ele está na Bíblia. O nosso Deus não é só de coisas novas, não é só de novos projetos, não é só das novidades da terra. O nosso Deus ressuscita também projeto que estava em andamento. Ele projeta coisas novas, mas também Ele lembra do que passou. E no que passou, tem coisas lindas para Ele te entregar agora. A única coisa que Ele está te pedindo novamente, fé, novamente oração, novamente declarar em cima daquilo. E vai reviver, aplaude o teu Deus, aplaude, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6, ele mandou ler isso para você. Eclesiastes 11, 6, semeia pela manhã a tua semente, mas à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual dessas duas prosperará, ou se ambas. Ele fala, as sementes que plantou atrás, orando, crendo, juntando com as de hoje, vão vingar. Salmo 126, 4 a 6, terminamos aqui. Em Salmo 126, o povo de Israel viu uma restauração num campo que eles tinham dado por cemitério. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, queridos, na sua Bíblia diz lágrimas ou diz coceguinha? Fala você para mim. E você acha lágrimas uma piada? Quando alguém me diz, pastor, estou passando fome. Eu vim de família de banqueiros. Eu cheguei no Brasil, tinha gente que falava que estava passando fome. Eu achava que era folclore. Porque a minha tia me dizia que nós estávamos passando fome. Ela me dizia, e nós estávamos na miséria. Tinha um demônio grudado nas costas dela. Eu falava, nós estamos na miséria. Eu falava, então nós somos miseráveis mesmo. Eu cheguei no Brasil, eu achava que era isso. Hoje eu não acho que é isso. Porque eu vivi dias de ter que economizar manteiga hoje para que sobre para amanhã. Então eu não acho brincadeira. Quando Deus fala lágrimas, Ele está falando de uma situação, meu Deus, que muitos não sobrevivem. Por causa das lágrimas, muitos dizem, eu não quero mais nada. Que pena, porque a hora de receber tudo é agora, e agora já não estão. Está me entendendo? Vou repetir aqui. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Vai chegar a hora lá na frente que Deus vai dizer, volta no campo, olha agora, olha a colheita, pode pegar. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aplaude ele, aplaude. Quantos querem crer no sobrenatural? Levante a tua mão. Apaga todas as luzes, põe a mão no teu coração. Diga comigo, Senhor Jesus, toda a minha vida te pertence. Diante da tua palavra, eu peço perdão se tenho negligenciado a fé, a confiança em ti. Se matei coisas que deveriam estar vivas, mas eu estou de volta. Creio em ti, creio na tua soberania sobre a minha vida, creio no teu poder absoluto para ressuscitar projetos. A partir de hoje, eu creio. Eu creio no Senhor. Eu creio no teu poder. Eu creio em todo o novo que o Senhor fará. Amado Espírito Santo, se por culpa de alguma ferida, frustração que eu tenha desenvolvido, se me afastei do Senhor, eu peço perdão. Eu estou de volta. Eu creio no teu poder. A minha vida de oração está de volta. Eu confio em ti. Pai Celestial, todos os meus sonhos, de outrora, pela fé, eu ressuscito em ti.
Eu creio no teu poder. Em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje eu quis fazer diferente de propósito. Antes de te pedir para orar, eu deixei essa última experiência para falar ela depois da tua oração com as luzes apagadas. Pedro representa tudo que falamos hoje na palavra. Porque Pedro falou: Senhor, se és tu, me deixa andar no ar, no meio do furacão, para ir contigo. E a Bíblia diz que na primeira tentativa ele foi. A palavra diz que na primeira tentativa ele, com a fé, titubeou. E a palavra diz que não ficou estático, diz que ele afundou. A palavra não diz que a fé dele parou e ele ficou paralisado no ar. Diz que ele afundou. A experiência primária, quando ela é frustrada, nós afundamos. E aí ele clamou ao Senhor, e o Senhor o resgatou. E naquela hora a palavra diz que o projeto entrou em andamento outra vez. E agora deu certo. Agora eles chegaram no barco. E agora Pedro aprendeu que ele não sucumbe mais, porque agora ele não tira os olhos do Senhor dele. E o Senhor me mandou falar a mesma coisa para vocês. Agora você vai orar. Você tem 4 minutos para falar com o Papai do Céu. Sei que passamos das 10 horas. 10 horas e 1 minuto já. 4 minutos e terminamos. Você tem 4 minutos para falar com teu Pai Celestial agora. Fala com Ele se também no trajeto, por você ter se frustrado, se você não foi ao pecado. Pecado não é só pecado de lascívia e mentira e outras coisas. Tem pecado de falar o que não deve também, que ofende a Deus. Fala para Deus, recolhe agora na presença do Senhor. Daquela queda, recolhe o resquício daquilo, peça perdão. E diga para o Senhor que você está de volta. Peça ao Pai curar a tua fé. Peça ao amado Espírito Santo pegar você pela mão outra vez. E conduzir a tua vida nesse novo tempo. Em nome de Jesus. Espírito querido, atende os teus filhos. Povo do Senhor em casa, aqui na igreja. Esses 4 minutos são os mais importantes das suas vidas até aqui. Deixe o mundo lá fora agora inteiro. Foque no Senhor, porque o Espírito Santo está fazendo cura nos corações. Um milagre gigante está acontecendo dentro de você agora. E o Senhor está me dizendo nesse púlpito aqui, que com a mesma alegria que Davi chegou com a arca dançando daquele jeito, esse povo ainda vai dançar diante do Senhor em breve. E o projeto vai se completar, vai concretizar. Oh Espírito, o Senhor que recolhe as lágrimas do teu povo, cura os teus filhos nesta noite. Tira deles o pesar, o medo das novas tentativas. Restaura neles a fé do início. Aqueles que perderam o primeiro amor, restaura neles, ó Deus. Glorifica a tua palavra nos corações. Cura, Senhor, esse povo considera que essa geração é tua. Esses filhos já estão dizendo que não tem para onde ir. Só podem confiar no Senhor. Só tem o Senhor para ir. Flua, Espírito, flua, flua, flua. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom.
Sim, Senhor, sim. Não temos dúvidas a respeito da tua bondade, ó Deus. Glórias ao Cordeiro. Glórias ao Cordeiro. Glórias ao Cordeiro. Santo, santo, santo. Glórias ao Cordeiro. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Cante isso, casa do Senhor. Sua misericórdia dura para sempre. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Queridos, estamos liberados em nome de Jesus. Como sempre, deixamos 2, no máximo 3 louvores aqui. Se você precisar ir embora, você já está na benção mesmo. Se puder ficar nem que seja 1 minuto para orar, vai ser muito bom para você. No máximo nós ficamos 2, 3 louvores e vamos embora. Estamos liberados em nome de Jesus. Não acenda as luzes, porque acendeu, apaga tudo.